Diz Antônio Coimbra. Bom Aurélio dia. Schumer, Bom bom dia. dia. Então, a gente fica datado aqui, mostra a hora que está gravando. Liberdade positiva. 9:08. Liberdade positiva versus liberdade negativa. Demonstre sua tese, meu caro. Prove sua tese. Na verdade, é uma coisa bastante conhecida da filosofia, né? Que é a oposição entre a perspectiva, por exemplo, de Aristóteles, né? Que diz que ser livre é não ser impedido de se expressar, né? E a perspectiva, e essa é a liberdade negativa, né? E a liberdade mais ambiciosa, vamos dizer assim, por exemplo, do Kant, né? Que diz que liberdade é determinar os próprios fins. E aí o conflito é que, bom, os dois têm um problema com o determinismo, né? Tanto Kant quanto Aristóteles. Mas em Kant a gente tem uma pretensão muito maior, e que eu acho também muito mais problemática, muito mais onerosa, que é a de que ser livre implica tu, de alguma maneira, ficar livre da causalidade, né? E isso, para mim, não faz sentido. Mas em Aristóteles isso também aparece, porque tem aquele problema lá do Interpretatione 9, né? Que é, haverá amanhã uma batalha naval. Essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Aí tem várias concepções, né? O Aristóteles vai argumentar que ela não é nem verdadeira nem falsa, ela só vai ser verdadeira ou falsa amanhã, se houver a batalha naval ou se não houver, né? Mas ele está justamente questionando lá os eleatas, né, o pessoal mais do Parmênides, né, da cidade de Eleia, tipo o Zenão, né, que fazia aqueles paradoxos que o pessoal não conseguia resolver porque não tinha uma concepção ainda de, por exemplo, de distinção entre infinito atual e infinito potencial, né? O espaço é infinitamente dividido ou ele é infinitamente divisível, né? Isso só vai ser resolvido lá por Newton e Leibniz, né? Então, essas consequências que parecem metafísicas, ontológicas, elas têm um efeito, ou pelo menos têm uma incomodação na questão da ética, da filosofia prática, para saber se ou em que sentido nós somos livres. O Aristóteles vai por essa linha de nós somos livres se não somos impedidos, mas ele entra com um probleminha ali de que, para ele, para tu poder ser livre, tu pode tanto ter feito A quanto ter feito B, tanto fazer A quanto fazer B. Se eu digo, por exemplo, nesse caso que ele está discutindo com os eleatas, que é verdadeira a frase amanhã haverá uma batalha naval, ou ao contrário, é verdadeira a frase de que não haverá amanhã uma batalha naval, isso significa que nós, humanos, não podemos ou desistir de fazer a batalha, ou de resolver fazer a batalha. Então, se não há essa possibilidade de tanto de sim quanto de não, porque já está definido hoje que amanhã vai haver, ou ao contrário, que amanhã não vai haver, mas isso, seja qual for das duas alternativas, já está decidido hoje, então nós não somos livres. Bom, no Kant, o problema ele resolve de uma maneira muito engraçada, eu acho fantástica, né? Que é a famosa, é a terceira antinomia da razão pura, né? Que vai ter a solução da terceira antinomia da razão pura. Qual é a antinomia, qual é a questão que o Kant está tentando resolver? Nós somos totalmente regidos por causalidade ou nós temos liberdade e, portanto, não somos regidos por causalidade? A solução dele é muito engraçada, ele diz que é um mesmo mundo, só que há duas perspectivas, duas formas de olhar para esse mundo. Seja pela perspectiva da causalidade, e aí pode-se dizer que nós, sim, somos totalmente causados, né? O que eu vou decidir, a próxima palavra que eu vou falar, já estava definido no mundo que já existia há um segundo e que já existia há 13 bilhões de anos, né? Não haveria livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio num certo sentido, né? E Regis? visto por essa perspectiva causal, mas também da liberdade, né, da escolha. Aí, claro, né, o Kant ele tem um conceito de liberdade para seres humanos
que é mais exigente. Então, um cachorro, ou uma pedra, ou uma rolha que rola, né, ela é livre para rolar, a gente diz, está em queda livre se nada impede ela de cair, certo? Então, essa rolha é livre, ela está em queda livre. Se tu entender que o ser humano é como uma rolha, ele é livre se não foi impedido de fazer aquilo que é a sua natureza. No caso da rolha, é volume, massa, né? Não tem lá muitas características que nos importam aqui. Basicamente, é uma massa que, numa circunstância gravitacional, vai desenvolver um certo movimento. No caso de um ser humano, não é muito diferente, só tem mais características. Então, a gente tem fome, a gente tem desejo, a gente tem cultura, né? E se você achar um galho de árvore na descida, você pode ter a opção de pegar nele, né? Não, teve uma mulher, uma alemã, eu acho, uma alemã, que caiu de um avião que se desmanchou sobre a Amazônia. Ela ficou presa no banco, né, um banco meio grande, esse banco já teve um arrasto, ela caiu, aí bateu nas árvores e sobreviveu. Inclusive, ela teve que voltar a pé para buscar socorro, porque ela caiu no meio do nada, né? Então, mas isso, mesmo isso, de um ponto de vista determinista, já estaria definido lá no Big Bang, vamos dizer assim, ou antes ainda, conforme a teoria vai explicar como realmente surgiu o universo. O que não é a mesma coisa que o melhor dos mundos possíveis de Leibniz. Olha, os físicos estão cabreiros porque o mundo parece tão finamente ajustado para que exista a vida, ou seja, qualquer mudança nas variáveis do mundo, ele seria incompatível, pelo menos, com a vida como nós a conhecemos, né? Aí tem a questão do princípio antrópico, ou seja, bom, a gente só pode discutir se o mundo é adequado ou não porque nós existimos, né? Mas isso pode ter sido totalmente acidental, pode ser que haja muitos mundos e o nosso seja um dos poucos em que a vida é possível, etc, etc. A teoria do melhor dos mundos possíveis não está superada ainda. Os físicos têm umas discussões nesse sentido. Mas voltando à questão do Kant, né? Para ele, uma rolha, um cachorro, ou um ser humano que age apenas por inclinações, não é livre, ou ele não é mais livre do que uma rolha. Para o Kant, ser livre é uma coisa mais ambiciosa. Aí ele pega uma tradição que vem, sei lá, desde o Platão, passa pelo Agostinho de Hipona e chega nele, né? Então, para Platão, a ideia de liberdade é uma coisa um pouco... Não vou entrar aqui em considerações, mas, basicamente, a própria ação correta, ela tem uma solução atemporal. Todas as soluções já estão dadas no mundo das ideias, entre aspas, né? Então, é uma espécie de conhecimento que independe de um sujeito. No Agostinho, né, que é um final do Império Romano, vai ter muita influência na filosofia medieval cristã, para ele, ser livre não é a mesma coisa que livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é poder escolher entre alternativas um tanto aleatoriamente. Eu posso me casar ou posso não me casar. Posso me casar ou comprar uma bicicleta. Posso me casar e comprar uma bicicleta. No meu livro eu digo, eu vou para um exemplo mais simples. Eu estou no supermercado e eu decidi comprar sorvete. Eu posso escolher morango ou chocolate. Sim. Então, escolher um tanto unidunité, quase, né? Sim. Mas liberdade é outra coisa. Liberdade é ficar livre do erro, né? E aí, como é que a gente fica livre do erro, Aurélio? Aí o Kant que propõe, provavelmente. Não, o Agostinho também já diz o seguinte: ora para a divina providência para que ela te ajude, que o Espírito Santo te inspire o que é o correto a fazer. E aí, traduzindo essa longa frase... Eu acredito nisso. Traduzindo essa longa frase liberdade é obedecer a Deus. Sim, sem dúvida. Porque não é a mesma coisa que livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, mas ainda tenho o desafio de, com o meu livre-arbítrio, fazer a escolha certa. É um pouco unidunité, né? Algumas dicas e tal, mas ainda assim, eu só vou estar livre do erro se ou após eu fazer essa opção por perguntar, então, para o Espírito Santo o que eu tenho que fazer, e um trabalhinho adicional de fazer aquilo que
eu fui inspirado a saber que é o que eu tenho que fazer. O Kant tem um problema com essa solução do Agostinho, que não há autonomia nesse caso, né? Ou seja, o sujeito não está fazendo o que ele propriamente... A autonomia para perguntar a Deus, né? Isso é uma questão. Mais ou menos, porque, de certa maneira, como é que tu chega à conclusão de escolher Deus? Deus não obriga, Deus chama. Se você vai... Sim, mas é um pouco aleatório. Você atende o chamado se quiser. É um pouco aleatório tu seguir a opção de seguir a Deus. Aí, inclusive, vai depender de alguns acidentes, né? Então, basicamente, tem que ter a noção de Deus, entender que ela tem certa lógica, certa ideia de harmonia e tudo mais. E, claro, se tiver uma doutrina pronta para seguir, fica mais fácil, mas aí tu tem que descobrir que essa é a certa e não a outra, né? Há uma série de acidentes que podem levar uma pessoa acidentalmente a não escolher o caminho de Deus, vamos dizer assim. O Kant tem uma outra solução que ele acha que é melhor, porque ela preserva, em tese, a autonomia, que é a seguinte: ser livre não é obedecer a Deus. Kant era piedoso, ele acreditava em Deus e tudo mais, mas... Ele acreditava no Deus de Kant, que é um Deus diferente do Deus de Leibniz, muito diferente. Mas tudo bem, isso é outra questão, esse é outro problema. Mas a questão do Kant aqui é que, para ele ser livre, de novo, é obedecer, mas é obedecer uma coisa que, de certa maneira, está mais relacionado à tua própria identidade, que é a razão. Então, em Agostinho é obedecer a Deus, em Kant é obedecer à razão. Só que a razão não é uma coisa totalmente fora de ti, ela é uma coisa que, de certa maneira, faz parte de ti. Então, tu não está mais obedecendo uma coisa externa a ti. É uma coisa que é comum a ti e, fantástico, é comum a Deus também, supostamente. Nós tivemos uma interrupção quando você... Eu vi que tu ficou travado aí, né? Não, é porque a sua internet provavelmente... a minha não foi aqui, tem duas. Então, repete essa parte do que depois eu boto na edição. A proposta do Kant para a razão como guia da coisa. Então, em Agostinho, a gente tem de obedecer a Deus. Essa é a forma de ficar livre do erro, e essa é a definição dele para liberdade, em oposição ou em distinta de mero livre-arbítrio. Em Kant, liberdade é obedecer, ou depende de conseguir obedecer à razão. Qual é a vantagem de obedecer à razão em oposição ou em distinção de obedecer a Deus? É que a razão não é uma coisa tão externa a mim, a razão é alguma coisa que faz parte de mim. É uma coisa que é comum a mim e também é, fantástico, comum a Deus. Então, de certa maneira, eu obedeço algo que Deus concorda. Ao obedecer à razão, eu obedeço a algo que é compartilhado com Deus. Isso vai um pouco lá para a coisa lá do Aristóteles, de que a coisa mais parecida que os homens podem fazer se aproxima do que os deuses fazem, né? É fazer filosofia ou fazer teoria, né? Até se discute se essa parte é realmente coisa do Aristóteles ou é enxertado depois, né? Mas a ideia básica aqui é a seguinte: liberdade negativa é só não ser impedido, certo? Mas esse tipo de liberdade, o Kant, o próprio Agostinho, acha pouco, porque é uma liberdade que, no final das contas, um cachorro também tem, e a gente gostaria de pensar, talvez, que a nossa liberdade é algo mais. Então, o Kant desenvolve, a partir de uma longa tradição, que esse algo mais é se libertar da mera causalidade, ou dos instintos, como a gente diria mais recentemente, ou da física, como diriam os físicos ainda mais recentemente. Então, ao conseguir obedecer, ser racional, saber o que a razão diz para fazer e fazer o que a razão diz que é para fazer, só aí a gente se torna livre, né? E, claro, eu não concordo com essa posição. Para mim, a liberdade não tem a ver com isso, né? Bom, e só para concluir, sim. No meu entender, liberdade não é ser livre da causalidade. Porque se eu for livre da causalidade, eu vou ter que explicar. Foi aleatório? Isso não é ser livre, isso é ser randômico, né? Isso é ser deu na telha, né? Isso não é liberdade. Ser aleatório não é ser livre. Ser livre é poder expressar o meu ser.
o meu ser, aí o que determina o meu ser, cada um pode ter a sua concepção. Eu, no momento, tenho uma concepção bastante materialista. Então, eu nasci, tenho uma certa característica física, acidentes da vida deixaram meu corpo assim ou assado, eu tenho certa cultura e não outra, então isso faz, e isso vai se construindo, o tal do Regis, que quer fazer certas coisas. Se não for impedido, eu sou livre. Basicamente é isso, é a liberdade negativa. E essa questão de obedecer à razão, para mim, é um problema grave, porque, no meu entender, o Hume estava certo quando, antes do Kant desenvolver essa teoria, ele critica os fundamentos dessa teoria, quando ele diz, olha, quando a gente opõe razão a emoções, geralmente a gente está fazendo uma confusão aqui sobre o que seria razão. A gente está tomando paixões calmas que a gente não percebe que são paixões, ou preconceito, seja lá o que for, a gente pensa que isso é razão. Então é aquela história, né? O cara quer xingar o chefe e diz, não, pensa com a cabeça, seja racional, né? Vingança é o prato que se come frio. Na verdade, eu estou dizendo para ele, será que tu não gosta mais de ter emprego do que de xingar o chefe, né? Mas tem uma pessoa que pode preferir xingar o chefe, inclusive pode ficar mais rico por isso, né? Ele pode perder o emprego, comer o pão que o diabo amassou e ficar forte, né? Muitos vão morrer, mas alguns vão prosperar. Aí também tem uma certa noção de risco, então, aversão a risco, pessoas que têm maior aversão ao risco, vão dizer, não, o racional é engolir o sapo e tocar a vida, né? O que é menos avesso ao risco, olha, às vezes tem que chutar o balde, né? Qual delas é racional? As duas são racionais. O que a razão tem a fazer com essas duas perspectivas? Ela vai dizer, olha, se tu é menos avesso ao risco, esses investimentos aqui são bons para ti. Se tu, ou aliás, tu não é avesso ao risco, né? Mas tu está numa situação periclitante, de repente é melhor tomar um pouco de cuidado. Não pode torrar toda a tua grama, como é comprar os feijões mágicos lá do João e o pé de feijão. Mas, eventualmente, pode ser no desespero total, vale tudo. É aquela história do chama o jogador louco porque a gente está perdendo, qualquer coisa que a gente fizer pode melhorar, dificilmente vai piorar. Ou ainda, eu sou muito avesso ao risco. Bom, nesse caso, sim. Nesse caso, é melhor tu ir devagar, tomar sopa de galinha, né, e ficar quietinho no teu canto aí, porque qualquer coisa que tu fizer pode até ser bom visto de fora, mas tu vai sofrer, pode até morrer de medo, né? E se tu é medroso, tem que assumir isso, lidar com isso aos pouquinhos, não dá para fazer grandes invencionices. Não é, então, a razão só diz como fazer, ela não te diz o que fazer. Bom, eu só para não perder o ponto, Regi, poder começar a réplica, né? A questão do Kant, ele tinha uns sérios problemas com a teleologia, né? Eu já apontei aqui em outros programas, ele não viu que os animais tinham homossexualidade, né? Ele concluiu que a homossexualidade era errada, porque o que não existia entre os animais não servia. Agora, quando se trata da diferenciar o cão da pessoa, aí ele, não, então somos muito diferentes. Bom, isso parte de um raciocínio que é muito comum e é um raciocínio que só hoje tem sido superado e mais ou menos superado, que é a ideia de que o cão tem uma complexidade de raciocínio, de conexões cerebrais, diferente da complexidade que nós temos de conexões cerebrais, né? E que a essa diferença se dá o nome de razão. Se dá o nome da capacidade de raciocinar, razão, raciocínio, que vai ser um diferencial nosso, e que esse diferencial tem que ser utilizado de alguma forma, que ele vai interferir na nossa liberdade de alguma forma, vai nos diferenciar a nossa liberdade da liberdade do cão. Bom, há um problema aí, acho que você disse muito bem o Hume, né, que o fato do cão não ter um raciocínio complexo não significa que ele não tenha raciocínio. O cão, junto com o golfinho, o elefante, eu acho que tem mais uma ou duas espécies, é capaz de se reconhecer no espelho. Sim, chimpanzé, são capazes de se reconhecer no espelho.
Isso mostra que ele tem a capacidade de raciocínio não tão pouco sofisticada assim. É preciso uma certa sofisticação para se reconhecer, para entender que aquilo é um espelho. O golfinho, então, nossa, tem testes com o golfinho que você fica impressionado que o golfinho, em certas coisas, é mais inteligente, tem um raciocínio melhor do que humanos, né? E por viver no meio aquático, ele realmente faltam meios para ele de construir civilizações, abrigos, essa coisa toda, mas a capacidade, inclusive, de coordenação dos golfinhos para a caça, né, a capacidade de organizar-se em grupo, a cooperação voluntária, tudo isso é extraordinário. Então, primeiro que não, essa distinção do cão para o humano, ela fica um pouco datada, né? Ela é um pouco datada na história da filosofia. Outro problema de Kant é que essa questão de que você mesmo disse, liberdade positiva para eleger os fins, né? Isso está ligado ao imperativo categórico, ele não é livre, né? Então essa consulta, em vez de consultar a Deus, que ele faz uma nova concepção de Deus, a gente tem que discutir isso em outro programa, senão vai virar uma confusão aqui, né? Mas essa liberdade de consultar a razão, ela está ligada ao imperativo categórico, né? Haja de tal maneira que, se todos agirem dessa forma, o resultado será bom. Ou seja, você poderá ser uma regra universal. Poderá ser uma regra universal. E essa regra universal seria o fim a que você deve chegar. Você deve chegar a um fim que possa ser uma regra universal. Isso é bastante problemático, né? Isso é, na verdade, como já disse em outro programa aqui, Nietzsche, Schopenhauer disse isso com todas as letras. Isso aí é a regra de ouro dita de outra forma, né? E a regra de ouro é uma porcaria, né? A gente já sabe que a regra de ouro é uma falácia pura, é uma falácia muito popular, extremamente. Se você perguntar pela regra de ouro para 999.999 pessoas e 1 milhão, essas 999.999 pessoas dirão que a regra de ouro é uma regra muito boa. Você vai encontrar 1 em 1 milhão que vai se dar, não, peraí, isso aqui a conta não fecha, isso aqui não é possível, isso aqui é uma falácia. Se eu gosto de carne e tu gosta de peixe, nós dois vamos comer a comida errada. Exatamente, isso para começar, isso sem contar outras implicações que são realmente danosas, né? Inclusive na política, né? Porque se você elege fins na política, você tende a eliminar, e aí a completa compatibilidade entre o nazismo e Kant, né? Kant foi ensinado nas escolas durante o nazismo e muitos nazistas eram kantianos. E os nazistas não tomavam os judeus ou os homossexuais como fins em si mesmos. Sim, mas o centro da questão, a frase lida, o princípio lido livremente, certo? Ele pode chegar, bom, o que nós estamos fazendo é melhor para o mundo, nós queremos implantar uma regra universal. O socialismo também, o marxismo, ele quer, o Lenin, né? O marxismo-leninismo, o Marx em si ele não tem uma coerência de ação, no fim, mas o marxismo-leninismo, a Terceira Internacional, eles não, vamos exportar isso para o mundo inteiro porque nós queremos que isso seja uma regra universal. Porque nós acreditamos que esse é o melhor fim, que será melhor para todos. Para universalizar, vamos tirar esses aqui que não estão universalizando. Agora que todos concordam, não é? Claro. Eles não concordam. Matamos esses que não concordam. Agora todos concordam. Exatamente. Mas, enfim, não é compatível com Kant porque tem várias formulações do imperativo categórico, a gente citou, a do age de tal maneira que a tua máxima de ação possa tornar uma regra universal, que é aquela ideia do Kant de liberdade como participar do mundo dos legisladores, né? Sim, claro. Mas tem também a questão do sempre que for agir envolvendo outro sujeito, tem que tomar esse outro sujeito como pelo menos também fim em si mesmo. Não pode simplesmente explorar, ou no caso eliminar um outro sujeito. Mas o legislador, a gente sabe, né? Ele tinha uma confiança muito grande nisso. Inclusive, o Kant, eu não diria que ele inaugura o historicismo, mas ele é bastante historicista, né? Ele acredita na evolução da história pelo exercício pela experiência, tentativa e erro, né? Nós vamos fazendo tentativa e erro. A do direito dele, aquela, como é que perspectiva de uma posição cosmopolita, antropologia da perspectiva de uma perspectiva cosmopolita, ele é bem prático, né? Surpreendentemente, o Kant não é um cara tão abstrato. O pessoal poderia dizer,
Eu não vejo muita abstração nele. Eu acho isso. Faça-se justiça ainda que o mundo pereça, né? Não, para Kant isso não seria racional, porque claro que a solução ela não pode ser focada em fins, mas essa ideia de que o resultado tem que fazer sentido é um limite a certas maluquices, né? Então, por que para Kant pedir dinheiro emprestado sem a pretensão de pagar não é racional? Porque se todos fizessem isso, o próprio conceito de pedir dinheiro emprestado perderia o sentido, né? Então, ele tem uma série de soluçõezinhas, pode dizer até que são gambiarras, talvez, né? Que vão contornando. Mas, claro, ele próprio não conseguiu sair de algumas armadilhas, como a história da mulher que vende seu próprio cabelo. Segundo eles, isso não seria racional, porque isso atentaria contra a dignidade do ser humano. O problema dele com a mentira, né? Eu resolvo de maneira muito mais simples, né? Por que é razoável, legítimo, necessário mentir eventualmente? Porque algumas pessoas são simplesmente inimigos, né? E por que é possível matar algumas pessoas? Porque algumas pessoas são inimigas. Se eu não fizer isso, elas vão me matar. Então, há uma série de soluções que o Kant talvez tenha até aceitado na perspectiva política ou jurídica, mas na parte da ética ele fica muito idealista, vamos dizer assim, no sentido pejorativo. Eu gosto de consultar a história. Então, consultando a história, o problema do historicismo ele acaba contaminando toda a sua filosofia enquanto proposta, né? Porque, primeiro que, né, é aquela coisa, você não deve usar a história para propor para frente. Isso é complicado, né? E muito menos ser historicista, achar que a história é uma evolução contínua de experiências, de tentativa e erro que vai aperfeiçoando o processo e vai resultando em sociedades cada vez melhores, em soluções cada vez melhores. Isso não é verdadeiro, temos absolutas provas em contrário, temos abundantes provas em contrário, e o século XX, eu acho que se Kant tivesse vivido para ver o século XX, o próprio Marx, que é historicista também, chegaria à conclusão de que não, eu tenho que rever essa parte aqui, porque isso aqui não deu certo, evidentemente isso aqui fracassou como projeto, como ideia. Bom, eu fiz um capítulo sobre Kant no meu livro, mas eu vou resumir aqui, não vou fazer toda a história, mas eu tenho um problema com essa história de fins. Eu acho que, eu gosto de filosofia que possa ser traduzida para a pessoa comum, né? Para quem está nos ouvindo, para quem não está nos vendo, é uma pessoa comum. Aos fins nunca se chega. Se você pensar assim, em termos do que seja a compreensão popular do que seja um fim a que se chegue, aos fins nunca se chega, porque nunca é completo, nunca certo? Você pode até chegar numa meta, você cumprir uma meta, mas ela é parte de um processo. Então, tudo, na verdade, é meio. E para mim, o que vale é a ética dos meios, né? Você teria que focar, para mim, a questão ética deve ser focada nos meios, né? Quais são os meios lícitos de obter qualquer coisa, né? De chegar a qualquer objetivo. Outra questão que eu discuto, que é um capítulo específico também do livro, que é o capítulo dedicado a Luiz de Molina. Luiz de Molina é uma pessoa muito importante na história da filosofia, no sentido de quantas pessoas seguem Luiz de Molina. O molinismo é majoritário na corrente arminiana, que hoje no Brasil, por exemplo, equivale a praticamente todos os pentecostais, neopentecostais, entre tantas outras correntes de pensamento. O Luiz de Molina tem uma influência muito grande, e o Luiz de Molina, coincidentemente, não coincidentemente, a meu ver, é um dos primeiros defensores do liberalismo econômico tal como nós conhecemos hoje. Ele já no século XVI faz uma defesa enfática e muito bem fundamentada, considerada muito bem fundamentada, do liberalismo econômico. E aí eu penso o seguinte, a minha conclusão no livro sobre Luiz de Molina, sobre livre-arbítrio, depois de colocar várias questões, que tem questões biológicas, tem biólogos que defendem essa ideia de que nós somos a pedra que cai e que não tem jeito. Por quê? Porque está uma programação biológica ali para isso. Eu digo o seguinte, nós devemos fazer uma escolha, mas essa escolha é uma escolha política, e é óbvio que existem escolhas políticas, né? Os povos, as pessoas fazem escolhas políticas, você escolhe em quem votar. Ainda que essa escolha não seja livre, você não tem como determinar se ela é livre ou não, você não tem como recompor todos os fatores para trás para dizer, olha, os fatores foram absolutamente determinantes ou não foram absolutamente determinantes.
Você não tem como investigar, isso seria uma investigação impossível pela quantidade de fatores envolvidos. Então, nós temos que partir do pressuposto que escolhas políticas são livres. Né? Então, para as pessoas e para as sociedades. Então, nós temos de fazer uma escolha pelo livre-arbítrio. Não afirmando que o livre-arbítrio existe, porque você não tem como provar também que ele existe, mas fazendo uma opção por ele. Porque essa opção é muito importante para que a gente responsabilize as pessoas por seus atos. O que é absolutamente necessário para estabelecer a confiança, para estabelecer o regulamento em sociedade, para estabelecer quebrar o código de honra, ou seja, agir contra o que a sociedade espera que você haja, ou seja, comportamento ético, um comportamento que a moral, agir contra a moral, no que a moral protege a sociedade do agressor, do violador, daquele que desagrega, daquele que causa prejuízos, daquele que desconstrói o que foi construído tem que ser punido de alguma forma, e que essa punição é absolutamente necessária, né, para que você tenha harmonia nas sociedades. Então, por isso nós teríamos que ter a minha defesa que eu faço, final do livre-arbítrio é essa. Eu não posso provar minha tese, não tem como provar. Luiz de Molina tem umas sacadas muito boas, mas ele também, não acho que ele chegue a provar a tese. A Igreja Católica mesmo não transformou em santo, embora adore ele. Na Enciclopédia Católica ele está muito bem refletido, não há uma discordância. O jesuíta Luiz de Molina. Mas eu estou com ele. Temos que acreditar devemos acreditar que, é uma crença, tal como a crença de Santo Agostinho, que o livre-arbítrio existe. Eu acho que a perspectiva está errada, porque a questão não é dizer se existe ou não livre-arbítrio, ou que existe ou não liberdade, mas descobrir ou entender o que é o livre-arbítrio, o que é a liberdade. Toda concepção que a liberdade ou o livre-arbítrio depende de não ser determinado, do meu ponto de vista, está errada. Porque só tem duas alternativas nessa perspectiva. Ou o teu comportamento, ou o fenômeno foi causado, ou ele foi randômico, ele foi não determinado. Mas ele não ser determinado não quer dizer que foi a tua vontade que decidiu. Quer dizer simplesmente que isso é unidunité. Tá? Unidunité, na verdade, é previsível, né? Mas, enfim, é algo que realmente não era previsível, e pior do que não era previsível, não houve uma causa para isso. Mas se não houve uma causa, também não foi a tua vontade. Então, o que significa uma ação ser decorrente da vontade livre, e aí a gente vai ter que definir o que é vontade livre, de alguém. Livre do quê? Não pode ser livre de causalidade, porque eu fazer um ato que é meu, que eu decidi fazer, envolve que as minhas causas, né, puderam se expressar sem ser impedidas de agir. Isso, basicamente, é ser livre no sentido de liberdade negativa. E essa perspectiva, ela preserva uma relação entre o sujeito, no caso eu, e a minha ação. Ou seja, não foi aleatório, né? Não foi um jogar de dados que aí na minha cabeça se combinou e deu aquela solução. Não foi randômico, foi realmente decorrente do meu ser, vamos dizer assim. O meu ser, claro, ele está em construção, né? Ou da minha perspectiva, que não vivo na eternidade, né? Eu não sei o que eu vou decidir, mas eu vou decidir, pressionado pelas circunstâncias, mas isso é a vida também. Então, liberdade não é oposta à causalidade, ela depende da causalidade. O que é eu fazer alguma coisa? É um fenômeno decorrer do meu ser. Então, se esse fenômeno puder ocorrer, quer dizer que eu não fui impedido de expressar esse meu ser. E isso é uma boa definição de liberdade, que não tem nenhum problema com algum grau de randomicidade ou com muito grau de causalidade. Na verdade, a liberdade depende de ser causada por mim. Sim, vamos tentar traduzir isso em exemplos bem práticos que as pessoas se identifiquem. Tá? Primeiro, a questão do Agostinho, que você tomou como uma liberdade positiva essa consulta a Deus, ou como no campo da liberdade negativa ainda?
Aqui tem o problema de querer determinar os fins, né? Então, bom, mas digamos, o Espírito Santo determina os fins. Tá bom, que seja. Aqui não é muito importante ser positivo ou negativo. A consulta mas é mais Deus, interessante para mostrar como é que o Kant chega à posição dele. A consulta a Deus, ela poderia ser uma consulta moral, e aí também ser uma consulta imperativa categórica. Você só troca Deus pelo Espírito Santo, pelo que seria moralmente melhor, ou que seria melhor para todos. Ou as escrituras. Né? Exato, que seja o que for. Né? Isso aí é questão de ser cristão ou não, enfim. Bom, vamos lá. Eu dou um exemplo meu e depois eu vou para o exemplo do Regis. Eu tenho paciência para eu terminar os exemplos. Eu escolhi minha esposa. Nós estamos numa sociedade que prevê a livre escolha. A maior parte do tempo histórico não tinha livre escolha do cônjuge. Eu escolhi. Eu escolhi por uma série de qualidades que ela tem que me encantaram e que me fazem muito feliz e eu estou melhor com ela do que estaria sem ela. Isso para mim está bem claro. Mas aí ocorre o seguinte, a partir do momento que eu casei com ela, eu tenho um compromisso moral de consultar Deus. E aí depende de consultar Deus. Eu consultei Deus, quando eu digo consultei Deus, eu não consultei só o que está no Evangelho, embora o Evangelho me dê absoluta razão nesse ponto. Mas, claro, eu me guiei pelo Evangelho ao consultar Deus, ao ouvir o Espírito Santo, mas também isso corresponde à minha razão, ao que eu penso, ao meu raciocínio, à minha observação do mundo, né? Tem até uma frase do Dom Boaventura que eu adoro. A igreja não é contra o divórcio porque está nas escrituras. A igreja é contra o divórcio porque ele não funciona. Então, eu cheguei à conclusão de que é o seguinte, e digo isso para ela. Se eu assumo que o nosso casamento, a partir do momento que ele é indissolúvel e ponto, venha eu a ter insatisfações com o teu comportamento ou não, isso lhe dá uma base de segurança que torna você muito mais livre para outras escolhas. Como pessoa, como indivíduo dentro do casamento. A recíproca é absolutamente verdadeira. Se ela me garante que, não, olha, enquanto eu viver, estarei contigo, isso me dá uma liberdade, porque isso me tira todo um problema, isso me tira toda uma carga de causalidade, certo? Que fica resolvida, eu fico em paz. O Espírito Santo vem para te dar paz. A ideia do Santo Agostinho de consultar Deus é que você faça aquilo com a sua consciência tranquila. Então, mas isso também eu posso tirar Deus dessa equação, eu posso tirar o Evangelho, eu posso tirar tudo. A razão me leva, e Kant era um defensor, inclusive, da insolubilidade do matrimônio, e ele não deu razões cristãs, nem da escritura, ele não consultou o Evangelho para dizer isso, ele consultou a razão dele, ele chegou à conclusão de que a família, a base da sociedade e tal, todos os raciocínios que ele chegou, e inclusive no final da vida ele vai dizer que isso tem a ver com o cristianismo e que ele espera que o cristianismo não seja abolido como sistema moral. No fim da vida ele faz essa concessão depois de ver os horrores da Revolução Francesa. Agora o Regis, aí você falou de uma liberdade interessantíssima. O Regis é professor de escola pública, não é isso, Regis? Você tem vínculo com o magistério público. Isso é uma versão ao risco, em princípio, né? Porque no Brasil, pelo menos teoricamente, é uma versão ao risco. Olha, eu estou lá, tá tranquilo, não corro o risco de ser demitido, enfim. Quer dizer, até corre o risco, mas é uma coisa muito remota. Mas eu poderia simplesmente dizer, poxa, nessa vida aqui eu vou sair, eu vou pedir exoneração e vou para o magistério privado. Vou tentar, talvez eu até funde uma escola junto com os amigos aqui, a gente pode tentar algum empreendedorismo e tal. O Regis pode ser muito mais feliz, muito mais interessante, muito mais realizado no fim da vida por ter feito essa escolha. E pode também estar na pior, daqui a 2, 3, 4 anos, ele não conseguir emprego na escola privada, que não tem emprego para todos os professores, principalmente nessa área de filosofia, essas áreas humanas assim tá meio congestionado, e ele pode ficar na pior, e aí ele não tem mais o vínculo com o público, ele não tem mais o plano de saúde dele, ele não tem mais a aposentadoria garantida dele, então ele pode ter feito uma escolha muito ruim. Mas é lícito pensarmos que o Regis tem essa escolha. Por mais que as circunstâncias o forcem, as circunstâncias da sua vida o induzam a dizer, não, olha, é melhor eu ficar aqui onde eu estou, que é o que ocorre com a maior parte das pessoas. Então, acreditar que nós temos essa liberdade, que nós podemos consultar valores morais
mas também a possibilidades de ir além, possibilidades de eleger fins, no caso, porque se o Regis trocasse o magistério público pelo magistério privado ou pelo empreendedorismo, eles, pô, eu quero um fim nobre, eu quero a ideia de que o Regis fez algo mais, né, da vida e tal, que fez uma coisa nova, que fez uma inovação, que tive mais, eu quero ter mais liberdade também para dar aula, da forma como dar aula, enfim, tudo que o privado proporciona, né, que em tese pode proporcionar. Porque o privado também não é livre, ele tem regras, ele tem o seu patrão, como você disse, você não vai poder xingar seu patrão se você for para uma escola privada. Na escola pública você meio que pode xingar o patrão, dentro de certos limites você pode. A liberdade de cátedra, que é meio respeitada no público, no privado nem tanto. Enfim, é isso, eu queria colocar esses exemplos e você me dizer se eu acertei nos exemplos ou não, e a gente tenta concluir esse programa, senão a gente fica muito... Muito filosófico. Não, e aí, não, eu deixo a tese é sua, então eu deixo você concluir, mas depois de fazer essa crítica aos exemplos que eu dei. A questão é que a liberdade, ela depende de não ser impossível a outra alternativa. Então, eu sou livre para desaparecer por 5 minutos e aparecer em Marte? Não, eu não tenho esse poder. Então, isso não é possível. Então, eu não tenho a liberdade não se coloca em relação a isso. Né? A liberdade só se coloca em: eu posso segurar essa rolha com a mão direita? Posso. Posso segurar com a mão esquerda? Posso. Posso deixar cair? Posso. Posso jogar para cima? Posso. Então, dentro daquilo que eu posso fazer, aí é que se coloca a liberdade num sentido bem básico, não ser impedido. Aí tem um segundo tipo de reflexão sobre a liberdade, que é: por que eu escolho o que eu efetivamente escolho? Né? Aí tem umas complicações. O pessoal pensa, não, se eu já ia escolher desde sempre desse ou daquele jeito, na verdade eu não sou livre, eu sou determinado. Eu estou chamando a atenção de que essa oposição entre ser livre e ser determinado, ela é equívoca, ela não faz sentido. E o que substitui ser determinado? Não ser determinado. Mas não ser determinado também não é ser livre. Se a minha escolha não decorre de alguma coisa que tem a ver comigo, não foi uma escolha livre, foi uma escolha aleatória. Sim, randômica. Isso, e isso não é liberdade. Então, a liberdade não pode ser pensada como dependendo da aleatoriedade, porque a aleatoriedade... O acaso é outro nome para Deus, né? Acaso é outro nome para aquilo que depende da sorte, né? É que tem duas formas de entender esse aleatório. Pode entender ele como ele é determinado, eu desconheço a determinação, então essa determinação desconhecida pode ser Deus, né? Ou é realmente indeterminado. E aí é totalmente sem causa, mas causado ou sem causa não resolvem o problema da liberdade. Ao contrário, a minha defesa é: a liberdade depende da causalidade, ou seja, eu só sou livre se aquilo que o meu ser quer expressar não for totalmente impedido de expressar. Então, tu deu o exemplo de que tu escolheu a tua mulher. Então, digamos que eu queira me casar. Então, eu tenho que ter condições de ir atrás de uma... Você já escolheu algumas, né? Para namorar, pelo menos. Aí tu tem um teste, né? Tu conversa com a pessoa, vê se a pessoa é simpática, se é inteligente. Tu pode ter uma pesquisa mais de campo. Então, tu pode acampar, digamos assim, com essa pessoa. Tu pode experimentar fazer uma viagem, ver se ela se comporta direitinho durante uma viagem. É uma série de coisas que tu pode fazer para ver como essa pessoa realmente é. E aí, esses testes podem dar bons resultados, podem dar maus resultados, podem dar experiências interessantes, mas que não geram um casamento. É a minha experiência até agora. Assim, eu sempre brinco, olha, eu tenho algumas maluquices. Uma delas é que depois que eu dou em cima de uma mulher, eu me obrigo a ficar por pelo menos 1 mês. Claro, ela pode fugir antes, né? Mas eu vou tentar insistir por 1 mês. Ah, mas ela é maluca? Dá um crédito. Parece, mas vamos ver. Vamos pegar uma amostra mais significativa. Claro que algumas vezes eu também fugi, né?
Mas, assim, de modo geral, um mês eu considero que é uma amostra mínima, né? Sim. Mas, bem, a minha amostra mais longa foram 4 anos, bons 4 anos e péssimos 8 meses. E eu tinha como prever os péssimos 8 meses no início. Retrospectivamente, até poderia dizer, aquilo acabou evoluindo nisso, mas eu não tinha como prever que aquela intensidade ia se manifestar como um ciúmes terrível, né? Então, não tinha como prever. Tu acredita na indissolubilidade do casamento, mas a Igreja Católica é mais tolerante, ela aceita a anulação, ou seja, nunca ocorreu. É uma maneira de dizer, eu me casei, propus o casamento, os objetivos conhecidos era, por exemplo, ter filhos. E aí, 3, 4 anos se passam, muito bons, muito divertidos, né? E nada, né? E aí eu descubro que ela é estéril. Ok, azar da vida. Mas eu descubro que ela sabia que era estéril quando foi proposto. Sim, isso é motivo para anulação do casamento. As questões... É a teoria do divórcio católico, vamos dizer assim, né? Do desquite, né? É anulação, né? Ou seja, ele foi gerado sobre uma base imperfeita. Não, portanto, e tem a possibilidade ele pode ser dissolvido. Do desquite ainda, quer dizer, de abandonar aquele que te violenta. Mas aí não podemos casar de novo. Assim, tu não pode separar por frescura, por bobagem, por... o cabelo dela ficou mais ralo, eu gostava com o cabelo cheio. Aí fica meio estranho, né? E os casamentos são dissolvidos hoje em dia por isso, né? Tô me sentindo meio sufocado. Troca de produto do supermercado, troca de marca. Eu não tô gostando dessa marca aqui. Mas eu apesar de não ter tido... Até pode ser mais fácil para mim ser a favor do casamento que para ti, né? Porque tu experimentou por anos e anos o lado bom e o lado difícil do casamento por anos e anos. Certamente, mesmo sendo bom, tem dificuldades. Eu, basicamente, ainda tenho aquela ilusão. Não, é que não deu certo com isso. Isso aqui não pude prever, isso aqui apareceu. Mulheres com essa característica... elas têm enormes dificuldades, têm colossais dificuldades. Ainda mais vivendo num tempo em que isso não é mais a norma. Isso também é complicado, você viver num tempo em que isso não é mais a moral social regente. Você está se prendendo... Eu brinco, Aurélio, que de certa maneira... Mas vencer essas dificuldades, se propor a vencer, custe o que custar, é um exercício de liberdade fantástico. Em termos de liberdade positiva, não encontraria melhor exemplo de liberdade positiva do que a decisão de vencer as dificuldades. Custe o que custar, doa quem doer. Quer dizer, é aquela coisa do que se diz ao padre, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Então, a liberdade... Mas nunca na mentira, né? Eu acho que perdoar faz parte também disso. Claro, não. Aquela coisa que as pessoas não entendem no Evangelho, né? Mas atira a primeira pedra, então pode tudo. Não pode tudo. No final, Jesus diz, vá e não peques mais. Então, o perdão pressupõe que a pessoa esteja arrependida ao outro lado. O perdão depende do arrependimento. Do arrependimento eficaz, inclusive, né? Não é simplesmente, quer dizer, você pode... Por isso que eu sempre brinco assim com o pessoal mais cristão. Na hora de te arrepender, vai ter que te perguntar, será que eu realmente estou arrependido? Que é uma pergunta difícil de responder. Não, inclusive, eu tenho livros meus de ficção, eu faço essa crítica, né? No meu livro também eu critico isso, né? Que a confissão auricular é a legitimação da vontade, não é autoexame de consciência de jeito nenhum. É legitimação da vontade. Então, a confissão auricular, para o cara que vai toda semana, que vai para a missa toda semana, é meio que, poxa, eu tenho que inventar um pecado novo semana que vem aqui para ter graça a coisa, né? Para repetir o ciclo. Então você acaba induzindo nas pessoas que não compreendem o sentido maior. Passa semana sem pecar, Aurélio? Não sei, eu teria que fazer um inventário, porque eu não tenho. Depois que eu fiz aquela crítica à confissão auricular, eu ando meio em falta com a igreja, mas se bem que a confissão é anual, né? A obrigatória sacramento, né? A obrigatória é anual. Anual. A obrigatória é anual. Tanto para os luteranos quanto para os católicos. Eu me confessei uma vez, eu acho que foi na primeira comunhão, aí eu não sabia o que dizer, aí disseram, diz isso, tipo uma fórmula. Assim. Não, é uma fórmula, porque os luteranos que inventaram isso, e muitos católicos copiaram, eles inventaram a confissão anual e coletiva, a comunidade confessa. Olha,
Esse ano na comunidade foram cometidos, o pastor já sabia quais eram os pecados, né? Já conhecia assim de cor. E agora nós vamos pedir perdão a Deus com a firme intenção de não voltar a cometer esses pecados. Sim. Agora, o problema é que na prática, no ano seguinte, eram os mesmos, né? Eles se repetiam de infinito. Então, por isso que precisa da graça. Precisa da graça e precisa você ter uma rigidez na cobrança do que é moralidade. É isso que eu volto para a questão lá, né? Se uma sociedade não estabelecer princípios morais e não fizê-los cumprir, essa sociedade degenera porque ela perde o fator confiança, ela perde o fator... É aquilo, o Regis vai largar o magistério, ele vai para o privado, para o empreendedorismo, ele confia de que se alguém passar ele para trás, se um sócio passar ele para trás, o sócio vai ser punido. Ele vai ter como recuperar aquele dinheiro que ele perdeu com o sócio. E por aí vai, né? Quer dizer, você tem que ter regras morais e essas regras morais têm que ser mais ou menos cumpridas, tem que se fazer cumprir. Isso faz parte da moral de uma sociedade e faz parte também da moral de um rebanho comunitário religioso, seja lá onde for, né? Isso, evidentemente. E que é muito descumprido. A crítica tanto no meio reformado quanto no meio católico ao nominalismo do fiel é uma coisa constante na história do cristianismo, né? E é uma crítica que tem que ser sempre renovada e avivada. É isso que eu chamo de avivamento. Os evangélicos chamam de avivamento, mas eu gosto dessa palavra que também no meio católico. Vamos avivar, vamos lembrar o fundamento dessa coisa aqui, não vai ficar só repetindo ladainha, só repetindo a fórmula e, na verdade, na prática, não fazendo nada disso, não ligando para a moral. É o que muita gente faz, né? Tirando do lado religioso, né? Não, eu gosto, tô disposto a cumprir a lei, mas na prática ele não cumpre a lei, na prática ele não cumpre a norma, na prática ele não segue. E todo mundo acha uma exceção para o seu caso, né? Exato. Todo mundo não. Acho que as pessoas podem... O imposto está muito alto, por isso que eu soneguei. Né? Tem que... Essa geralmente a pessoa está certa, mas se todos fizerem isso, nem eu que sou servidor público recebo meu salário. Aí um outro programa que eu sugiro, viu, é a relação entre ética e livre-arbítrio, ou entre ética e liberdade. Porque a ética é justamente como você coloca pessoalmente sobre a questão, né? Qual a sua ética? Qual é a sua... É um assunto para um outro... Exatamente, por isso que eu disse. Assim, antecipando, basicamente, uma sociedade é uma convergência parcial de interesses, né? A própria noção do que é certo e errado também depende muito das circunstâncias. Claro, depende do pessoal que é caçador-coletor tem um tipo de ética. O pessoal que vive em cidade, em famílias nucleares, tem outro tipo de ética. Tem a ver com cultura. Cultura é aquilo que se cultiva, né? Quais os valores aquela sociedade cultiva. Isso vai ter na cultura. Aquelas circunstâncias, né? Princípios, valores, crenças. Princípios, valores, crenças, interesses, como você falou. Se é todo mundo muito pobre e vive no campo, a ética vai ser de vários núcleos familiares num grande grupo de mútua assistência. Agora, e se é uma cidade grande? Essa mútua assistência na história ela não é uma constante. Às vezes ela é imposta, às vezes ela é uma guerra de todos contra todos o tempo todo. Já aconteceu também. O pessoal que vive no deserto, a lógica deles durante um dia, 2, tu não pode nem cobrar da pessoa qualquer coisa. Ela simplesmente precisa. E por que eles defendem isso? Por que se estabeleceu essa regra? Porque se percebeu, assim, até intuitivamente, olha, qualquer um pode precisar nesse ambiente muito hostil que a gente está. Então, não se nega, digamos, um copo de água. Tem uma regra. Bom, mas vamos encaminhar para o final e deixo para as conclusões para você. Bom, a liberdade, então, depende da causalidade. Não é oposta, e a ideia que mais é sustentável é a ideia de uma liberdade no sentido de não ser impedido de expressar causalmente aquilo que me causa, que são a minha essência, o meu ser. Aí envolve, claro, o aspecto biológico, os acidentes do meu crescimento físico, a minha cultura, as pessoas com quem eu conversei, tudo isso forma esse ser, mas esse ser, ele é livre se ele não for impedido de fazer aquilo que ele está, digamos assim, inclinado a fazer. No meu caso, por exemplo, discutir essa questão filosófica. Ótimo. Maravilha. Vamos para o próximo, então. Valeu. Muito bom esse aqui, Regis. Muito bom. Gostei. Valeu. Abraço, até o próximo.
Até a próxima.